vamos começar. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes obras que o Senhor havia feito por Israel. Essa liderança não começou em Josué. Por mais de 400 anos, a nação de Israel foi escrava dentro do Egito. Até que chegou um momento que o Senhor ouviu o clamor da nação e enviou Moisés. Qual foi o propósito do envio de Moisés? Para que aquele padrão fosse quebrado no meio daquela nação. Quando nós falamos de escravidão, o diabo luta constantemente para nos manter escravos de uma determinada situação, de uma determinada dor, de uma determinada vergonha, situações que vêm literalmente para roubar as nossas forças, a nossa energia, para nos fazer desanimar, desistir da vida, perder a motivação na vida. E depois que Moisés tirou o povo do Egito, em uma determinada oportunidade, por um ato de desobediência de Moisés, o Senhor disse para ele: você não vai entrar na terra prometida. Mesmo depois de todas as ações, de todos os milagres, depois de tudo que Moisés realizou, por conta de um segundo, uma precipitação, ele acabou não entrando naquele que era o maior objetivo de Moisés e de toda aquela nação. Um segundo pode custar muito caro em nossas vidas. Um segundo, um minuto. Imagina um dia, uma semana, um mês, um ano, longe de Deus. É um tempo que nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Então não vale a pena ficar longe de Deus. Porque aqui nós acabamos de ler, enquanto Josué foi o líder, aquele povo serviu, prestou cultos e obedeceu ao Senhor. Aqui nós vemos uma liderança forte, uma liderança ousada, uma liderança que se posicionava da maneira certa, e todos nós somos liderados por alguma coisa. Se não é por homens, é por desejo, é por ambições, é por vontades da carne, e nós chegamos no resultado final que a nossa liderança nos leva. No caso, enquanto esse homem estava vivo, essa nação obedeceu, viveu em paz, em segurança, a vida caminhou, as coisas davam certo. Só que chegou uma oportunidade que Josué morreu. Depois que Josué morreu, a nação que veio a seguir, os descendentes, eles não conheciam a Deus. E por esse não conhecer a Deus, eles não eram liderados por Deus. Aí que veio uma nação totalmente idólatra, hedonista, ou seja, que pensava naquilo que eles queriam, naquilo que eles tinham desejo, e simplesmente faziam. E todas as vezes que isso acontece, as consequências chegam. Nós podemos até ignorar a palavra, ignorar as correções, ignorar os avisos. Só que ignorar os avisos não nos isenta das consequências. E o que acontece? Depois que as consequências chegam, nós temos dois tipos de posicionamentos. Ou nós aceitamos e continuamos a repetir os mesmos erros e viver escravos das mesmas situações, ou nós aprendemos com as lições. Existe uma frase que diz que o erro faz parte de um processo que nos leva à vitória. Que errar é humano e assim por diante. Se você for inteligente, você vai aprender com o seu erro. Por outro lado, se você for ainda mais inteligente, você vai aprender com o erro das pessoas que estão ao seu redor. Porque repetir atitudes significa repetir histórias. Então observe as pessoas que fazem parte do seu meio social. Seja amigos, pais, companheiros de trabalho. Veja o que ele está fazendo e veja qual é o resultado da vida dele. Se você não quiser viver o mesmo resultado que essas pessoas, faça totalmente diferente.
No livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 17, no versículo 28, diz o seguinte: pois nele eu vivo, eu me movo e existo. Existem pessoas que estão vivas, mas não têm vivido absolutamente nada. Existe uma diferença muito grande entre você estar vivo e você estar vivendo. Existem pessoas que literalmente existem, mas não vivem. Como se fosse num estado vegetativo. O corpo está lá, está respirando, muitas vezes com a ajuda de aparelhos, mas não consegue realizar absolutamente nada. Pois nele vivemos, nos movemos. Muitos estão parados no mesmo lugar há muito tempo. E isso é válido para todas as áreas de nossas vidas. Se nós queremos começar a caminhar, se o nosso desejo é que a nossa vida saia do lugar, entenda, pois nele, não é longe dele, não é distante dele, mas nele nós nos movemos. Pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Se não fosse pelo Senhor, nem aqui nós estaríamos. Se não fosse pela graça do Senhor, nem vivos nós estaríamos. Então, se nós queremos ir para um outro lugar, nós precisamos mudar o nosso padrão de comportamento o quanto antes. Olha o que diz em Juízes 2, do 13 ao 15. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava a sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Repita comigo, por isso, de novo, por isso, o povo vivia em grande angústia. Por que eles viviam em grande angústia? Porque eles abandonaram ao Senhor. Na vida, nada é à toa, nada é sem querer, não tem como você tropeçar e chegar a um determinado resultado. Quando nós falamos de uma pessoa vitoriosa ou de uma pessoa derrotada, o resultado final é a nossa vitória maior. Só que existem muitas outras vitórias que acontecem antes. São pequenas vitórias que nos levam para uma vitória maior. Porém, com a derrota, é exatamente a mesma coisa. Ninguém é derrotado de cara. Ninguém chega ao resultado, vergonha, humilhação, assim. São pequenas derrotas que nós sofremos dia após dia. São pequenas humilhações, são pequenas vergonhas. E onde na grande maioria das vezes nós somos derrotados? Aqui e aqui. Porque nós só fazemos aqui fora o que acontece aqui dentro. Todo o primeiro passo na vida começa dentro do pensamento. Toda atitude precipitada, todo erro, começa dentro do coração. Pelo fato deles abandonarem ao Senhor, é assim, todo ser humano precisa de Deus. E se o nosso Deus não for o Senhor, ele vai ser outra coisa. Só que o que muitos não entendem, é que existe um vazio dentro de todos nós, do tamanho de Deus. Aí eu te pergunto, o que tem o tamanho de Deus? Que prazer da carne tem o tamanho de Deus? Que vontades, que desejos, ou que coisa material tem o tamanho de Deus? E quando nós não ocupamos esse lugar com Deus em nossas vidas, nós vamos ocupar com outra coisa. E no caso, o que eles fizeram? Ocuparam com Baal, com imagens, com postes sagrados. Hoje pode ser que muitos não adorem imagens, mas adoram um bem material, casas, um status, ou até mesmo outras pessoas. E todas as vezes que isso acontecer, as circunstâncias vão ficar complicadas.
Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. E repita comigo: mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. O que aconteceu? Moisés foi o primeiro líder. Depois de Moisés veio Josué. E depois que Josué morreu, o Senhor começou a levantar os chamados juízes. Quando esses juízes vieram, eles vieram para mudar por completo a realidade. Só que mesmo depois desses juízes aparecerem, mudar a situação, libertarem ele daquele momento difícil, aquela situação ser tirada por completo, eles ainda não davam ouvidos. E todas as vezes que nós não damos ouvidos, nós temos a tendência a repetir os mesmos padrões de comportamento. E o que aconteceu? Esse povo era tirado daquela realidade, era tirado daquele problema, aquele problema passava, só que pelo fato deles não darem ouvidos, eles voltavam a fazer as mesmas coisas, voltavam a pensar da mesma maneira, voltavam a falar do mesmo jeito, por isso, aquilo que eles venciam, eles tinham que enfrentar novamente. Uma coisa que nós aprendemos constantemente, e isso tem que estar enraizado dentro dos corações, é o seguinte: todos nós estamos sujeitos à batalha. Todos nós. A luta faz parte do crescimento, faz parte, é algo natural da vida. Porém, existem batalhas que elas só precisam ser lutadas uma única vez. Repetir batalhas significa jogar energia fora à toa, significa perder tempo com algo que já deveria ter sido vencido, quando na verdade poderia estar desfrutando de algo novo. Quando nós repetimos o nosso erro, nós nos tornamos escravos das mesmas consequências. E foi exatamente o que aconteceu com essa nação. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. 19, repita comigo: recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O Senhor, Ele é longânimo, Ele é altamente misericordioso, só que Ele não é idiota. Porque Ele avisa uma vez, Ele fala uma vez. E por que o Senhor avisa? Por que Ele fala? Quando nós falamos de determinados profissionais, quando você vai pedir orientação de um médico, por exemplo, quando o médico te orienta em determinado circunstância ou assunto, por que ele fala? Porque ele sabe do que ele está falando. Ele é a voz da razão naquele assunto. Quando você procura um advogado, e o advogado fala para você: não faz assim, não faz isso, ou faça isso, por que ele diz isso? Porque ele é a voz da razão naquele assunto, ele tem experiência naquilo. Quando Deus fala conosco, é a mesma coisa. Ele é a voz da razão na vida. O Senhor existe desde sempre. Então, Ele sabe o que dá certo e Ele sabe o que não dá certo. Ele sabe o que vai funcionar e Ele sabe o que não vai funcionar. Porque na palavra diz: se o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não é simplesmente no poder. Da mesma forma que Ele agiu ontem, Ele vai agir hoje e vai agir eternamente. Isso vale para o outro lado também. Aquilo que Ele não aceitou ontem, Ele não vai aceitar hoje e não vai aceitar eternamente. Aquilo que Ele avisou que teria consequências ontem, vai ter as mesmas consequências hoje e vai continuar as mesmas consequências eternamente. E pelo fato dessa nação não ter dado ouvidos, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Provérbios 29, versículo 1. Repita comigo, por favor. Quem é repreendido, muitas vezes, e teima, e o quê? Teima
insiste, continua, teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Olha por que é tão importante darmos ouvidos. Porque um dia o Senhor fala, Ele fala o outro, Ele fala o outro, e vai falando, até que chega a hora que Ele para de falar. E quando as palavras dele não são suficientes, Ele mexe diretamente com as circunstâncias. E por isso que é tão importante aprendermos com cada momento, com cada lição. Porque se nós insistirmos nos mesmos erros, a desgraça vai chegar de repente e não vamos poder escapar. Olha como está em outra tradução. Quem é frequentemente repreendido e continua na sua teimosia, virá inesperadamente a sofrer a derrota, sem mais remédio, ou seja, sem mais cura. A Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Se eu perguntasse para você, o que seria um homem segundo o coração de Deus, qual seria a sua resposta? Muitos diriam, quem tem um coração bom, um coração quebrantado, um coração amoroso, um coração misericordioso. Só que um coração segundo o coração de Deus é muito mais do que isso. Quando na Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque ele era um homem pronto a obedecer o tempo todo e porque ele caía nos erros uma única vez e ele não voltava a cair. Se nós pegarmos Davi, ele não foi um homem perfeito, longe disso. Davi adulterou, Davi assassinou, Davi teve erros terríveis, porém ele nunca cometeu o mesmo erro duas vezes. O que a grande maioria, se não todos, buscam constantemente em Deus? Meu Deus, eu quero mudanças rápidas. Eu quero que as coisas mudem para ontem. Meu Deus, eu quero que a minha situação já a partir da manhã, a partir da semana que vem, no mês que vem já esteja totalmente diferente. Isso é possível? A resposta certa é depende. E depende do quê? Do seu posicionamento. Você quer que a sua vida mude instantaneamente? Mude você. Pare de repetir os mesmos erros. Pare de cair nas mesmas ciladas. Pare de tropeçar nos mesmos lugares. E eu te garanto que a sua vida vai mudar sim. Rapidamente. Porque são as nossas atitudes, são as nossas ações que nos prendem a determinado momento de nossas vidas. Nos prendem a momentos de dores, momentos de insatisfação, momentos de frustração, momentos de amargura, de mágoas. Somente isso. Porque a partir do momento que nós mudamos, quando nós mudamos, repita comigo, Deus muda a minha realidade. Mas somente quando nós mudamos. Quando nós não conhecemos a Deus, nós temos a tendência a criar um Deus segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos, ou seja, é mais ou menos assim. Eu acho que para mim isso não tem problema, então eu acredito que para Deus também não terá. Eu acho que Deus vai me perdoar se eu insistir nisso, porque é nisso que eu acredito. Porém, quando nós não conhecemos Deus e criamos esse tipo de pessoa, esse tipo de imagem perante Deus, nós esquecemos de uma coisa. Deus pode absolutamente tudo. Ele só não pode negar a sua palavra. Então, se em algum momento ele disse pode, então por que pode? Se ele disse não pode, então é porque não pode. Juízes 6, do 1 ao 4, e o 6 também. Repita comigo, de novo, mais uma vez, de novo, mais uma vez, de novo. E de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Leve isso para o seu dia a dia. E de novo mentiram. E de novo passaram pessoas para trás. E de novo adulteraram. De novo enganaram. De novo fizeram as mesmas coisas. Enquanto nós ficarmos presos ao de novo, nós não vamos conseguir viver o novo.
Quando aqui diz de novo, quer dizer, eles não aprenderam a lição. Eles não entenderam o que precisa ser feito. E isso nós estamos em Juízes 6. Se vocês pegarem Juízes do 2 ao 5, muitos outros juízes foram levantados antes de Gideão, que é a história que nós acabamos de ler. Foi levantado Otoniel, Eude, Sangar, Débora e assim por diante. Então, mesmo depois de inúmeras situações, eles ainda não aprenderam a lição. Então, de novo voltaram a viver as mesmas dores, de novo passaram pelas mesmas situações, e de verdade, se tem algo que as pessoas não suportam, é viver a mesma desgraça o tempo todo. Reproduzir dores é horrível. Reproduzir angústias era horrível, é terrível. Porém, se nós queremos viver algo de novo, nós precisamos fazer algo novo. E de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E repita comigo, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Olha como uma atitude pode estragar tudo. Um padrão de comportamento custou 7 anos da vida dessa nação. Durante 7 anos, eles viveram a mesma realidade. Durante 7 anos, eles foram afrontados pelos midianitas. Tira a palavra midianitas e coloca o seu problema pessoal. Durante 7 anos, sendo afrontados por dívidas, por problemas conjugais, por enfermidades e por aí vai. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si, repita comigo, esconderijos nas montanhas. Sabe o que é isso? Covardia. É você errar, saber que você errou, as consequências chegarem e você se esconder dela. No início eu disse que depois que algo de negativo acontece, você tem 2 opções. Ou você aceita, se conforma com aquilo e vive aquilo por tempo indeterminado, ou você se levanta, muda, confronta e enfrenta para que caia por terra de uma vez por todas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região leste as invadiam. Repita comigo, acampavam na terra e destruíam as plantações. Sabe o que significam acampar? É estabelecer uma moradia. O inimigo, ele não vem simplesmente para te roubar, depois ele vai embora, depois ele volta e te rouba mais um pouquinho, e depois ele vai embora. O foco dele é estabelecer morada. O que significa isso? É você estar na tua empresa e aquele problema está lá de dia e de noite. É você estar na sua casa e aquele problema estar lá de dia e de noite. É você estar com seu marido ou com a sua esposa e ele está lá com você o tempo todo. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam, repita comigo, e não deixavam nada vivo em Israel. Eu continuo, nem ovelhas, nem gado, nem jumentas. Todos os sonhos eram mortos. Tudo que eles trabalhavam, se esforçavam, era morto. Tudo aquilo que eles lutavam, perseveravam, era destruído. E quantos não estão escravos dessa mesma situação? Tudo que vem às mãos, morre. Relacionamentos vêm às mãos, morre. Oportunidades de trabalho vêm às mãos, morre. Casamentos morrendo. Famílias sendo destruídas. Só que nada disso é por acaso. Só que por outro lado, da mesma forma que se existe porta de entrada para um problema, repita comigo, existe porta de saída. Por isso, se fichas estão caindo neste momento, entenda, o que aconteceu não dá para mudar. Eu errei, tropecei, fiz mesmo. Só que a partir de hoje eu vou fazer diferente. E as nossas mudanças provocam mudanças. Isso é inevitável. Sempre que você mudar, o mundo ao seu redor vai mudar.
Isso em todas as áreas da sua vida. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas, repita comigo, clamaram por socorro ao Senhor. Chorar, murmurar, reclamar, questionar, nada disso resolve. Porque de verdade, se reclamação resolvesse, não existiria uma pessoa na face da terra com problemas. Se choro, lágrimas resolvesse, não existiria pessoas sofrendo, enfermas, não existiria nada, absolutamente nada, como esses problemas. Por outro lado, aquilo que eu reclamando, murmurando, chorando não conseguimos resolver, em oração nós conseguimos. Existe uma passagem que todos conhecem que diz: a oração do justo é poderosa e eficaz. Ela tem poder para mudar, ela chega ao objetivo para o qual ela foi lançada. Só que olha como está escrito em outra tradução. A oração, repita comigo, a oração de uma pessoa obediente, a quem? Tem o quê? Mas é a oração de quem? Da pessoa obediente. Por isso existem pessoas que falam assim, isso é muito comum. Mas eu já orei, já fiz de tudo, já jejuei e nada mudou. Mas a pergunta é, você mudou? Porque a oração do obediente tem muito poder. As nossas mudanças potencializam o nosso nível de poder em nossas orações. Então, quanto mais você mudar, mais fortes se tornam as suas palavras. Só que por outro lado, Provérbios 28, versículo 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, ou a obedecer a lei, até as suas orações serão detestáveis. Em outra tradução diz, rejeitadas. Porque não tem sentido. Nós sabemos que nós estamos errando, nós sabemos que nós estamos tropeçando, nós sabemos que estamos fazendo errado, e nós ainda estamos aqui. Senhor, muda essa situação, muda a minha vida, prepara isso, mude aquilo, mas você não quer mudar. O ponto de partida para a mudança de qualquer situação é de dentro para fora. Ou seja, decisões que nós tomamos todos os dias. Elas são fáceis? Não são, mas valem muito a pena. Porque se por um lado, quando o Senhor insiste em nos corrigir e nós não damos ouvidos, a desgraça vem e não tem como evitar, se nós invertermos essa fala, se o Senhor corrige e nós ouvimos, a vitória vem e também não tem como evitá-la. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor, repita comigo, tinha misericórdia, eu continuo, por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês, repita comigo, vocês não me deram ouvidos. Mais uma vez o Senhor fazendo uma advertência. Eu já fiz. Alguma coisa eu já fiz na sua vida. Alguma resposta você já teve. Eu te livrei da escravidão de Israel. Eu já te dei vitórias em outras batalhas. Mas você insiste em não me ouvir. Só que o Senhor é bom e a sua bondade dura eternamente. E por conta da misericórdia dele, o que o Senhor fez? Ele providenciou uma saída. E o que o Senhor vai fazer nessa tarde? Exatamente a mesma coisa.
Ele vai providenciar uma saída, Ele vai providenciar um escape. E repita comigo: a partir de hoje, vamos juntos, a partir de hoje, a minha vida será diferente. Você crê nisso? Então assim será. Então o anjo do Senhor veio. Do que nós estamos falando? É a resposta depois do clamor, da oração. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia esse nome aí que vocês estão vendo, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Repita comigo: o Senhor está comigo. De novo: o Senhor está comigo. Feche os seus olhos neste momento. E repita isso com muita força: o Senhor está comigo. De novo: o Senhor está comigo. Pode abrir os olhos. Eu não sei qual é a enfermidade ou qual é o problema que vocês estão enfrentando. Só que o Senhor está levantando um libertador, assim como Ele fez para Israel. O de Israel foi Gideão. No seu caso, na sua vida, é você. E se o Senhor está dizendo: eu estou com você, poderoso guerreiro, não questione, simplesmente acredite, simplesmente creia. Porque o que acontece na grande maioria das pessoas? Elas não se sentem capazes. Elas desejam algo, mas elas não acreditam que é para ela. Elas sonham com alguma coisa, sonham com aquela mudança, sonham com a materialização de algo grandioso, mas elas não acreditam que por intermédio dela coisas grandiosas podem ser realizadas. Mas o Senhor está falando: eu estou com você. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, aí eu te pergunto: quem será contra vocês? Quem vai impedir a sua vitória? Quem vai impedir a materialização dos seus sonhos e projetos? Quem vai impedir a sua vitória perante esses problemas? Repita comigo: absolutamente ninguém. Ninguém. Porque é o Senhor quem está dizendo. E como acontece na maioria dos casos, aqui não foi diferente. Olha a reação de Gideão. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando? Todo aquele que o Senhor envia, Ele financia. Todo aquele que Ele coloca para uma determinada missão, Ele capacita. Então, se te falta forças, Ele te dá força. Se te falta sabedoria, Ele te dá sabedoria. Se falta qualquer coisa na sua vida, Ele supre com absolutamente tudo. Ah, Senhor, mais uma vez esse "ah, Senhor", respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os inimigos, todos os midianitas, todos os problemas, todas as más notícias, como se fosse um só homem. Sabe qual que é a diferença de viver debaixo das bênçãos de Deus e longe das bênçãos de Deus? Existe um versículo que diz: abismo chama abismo. Longe de Deus, os problemas se multiplicam. É uma má notícia atrás da outra, é uma desgraça atrás da outra, é um imprevisto atrás do outro. Porém, quando Deus está presente, você derrota todos eles como se fosse um só problema.
Mas Senhor, a minha realidade está muito complicada. Eu estou passando por isso, meu casamento, por isso, minha saúde, por isso, o meu financeiro. E daí? Se Deus está te falando que Ele vai dar a vitória, é porque Ele vai dar a vitória. Se Ele está falando que Ele vai te tirar dessa situação, é porque Ele vai te tirar dessa situação, sim. E quando aqui diz, vai com a força que você tem, você não precisa dos outros, você não precisa de alguma coisa extremamente grande, o Senhor está falando, vai com a força que você tem. Minha força é pequena, e daí? A força de Deus é grande. Porque aquilo que te falta, Deus cobre. Aquilo que você não tem, Ele acrescenta. Onde você se sente fraco, Ele te torna forte. Onde não existe saída, Ele providencia saída. Nós só precisamos da fé, o resto Ele já tem. Nós só precisamos da coragem, o resto Ele já tem. Nós só precisamos confiar, crer, fazer a nossa parte, o resto Ele já tem. Só que o que muitos não entendem é o seguinte: quando no início eu disse que quando muitos ou nós não conhecemos a Deus de verdade, nós temos a tendência a buscar um Deus segundo as nossas vontades e desejos. E sabe qual que é a vontade da grande multidão? É buscar um Deus que faz a parte dele e um Deus que faça a nossa parte. Deus só realiza o impossível. Somente isso. Porque aquilo que é possível cabe a nós. E a nossa parte Ele não vai fazer. 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, ele deu este nome: O Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra, desse nome aí que vocês viram de novo. E naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está do lado do altar sagrado. Os versículos anteriores eu não separei, mas o que aconteceu foi o seguinte: quando o anjo apareceu para Gideão, Gideão disse o seguinte: fique aqui, se realmente vai acontecer tudo isso que você acabou de falar, se realmente eu vou vencer, eu vou a um determinado lugar, eu vou pegar sacrifícios e eu vou apresentar em holocaustos para o Senhor. Gideão foi, pegou aquilo que ele tinha falado e apresentou em holocaustos para o Senhor. O Senhor recebeu o sacrifício? Recebeu. Só que chega um momento, como aconteceu aqui, o próprio Senhor disse o seguinte: vai até o rebanho e pegue o segundo novilho. Quando nós queremos fazer algo para Deus, Ele recebe? Sim. Só que existem momentos que Ele vai querer aquilo que Ele está pedindo. E é exatamente nessas horas que nós vivemos o sobrenatural de Deus. Porque muitos querem adorar a Deus, querem buscar a Deus, mas querem do seu jeito. O Senhor recebe? Recebe até um ponto. Vai chegar uma hora que o Senhor vai falar: tudo bem, só que agora é do meu jeito. Eu quero aquele novilho, eu quero com aquelas características, eu quero daquele jeito, eu quero aquele comprometimento, eu quero aquele compromisso, agora eu quero que você abandone aquilo. E é nessa hora que nós somos honrados, é nessa hora que nós somos exaltados. E Gideão, no primeiro sacrifício que ele fez, ele já construiu um altar para o Senhor. Só que no segundo sacrifício, que aí o Senhor pediu, o Senhor disse: e você construirá um altar assim, assim e assim. Ou seja, agora eu quero que você faça do meu jeito. E depois que Gideão apresentou esses holocaustos, o Senhor pediu para que ele fosse até perto da casa do seu pai, que no caso, os ídolos, o poste, tudo que tinha lá para Baal, era do seu próprio pai.
e pediu para que ele destruísse. Ou seja, corte cada um desses problemas. Corte aquilo que pode atrapalhar a sua vitória. Tire de lado aquilo que não faz bem para a sua vida. Tire tudo aquilo que contamina ou que possa impedir a sua vitória. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, repita comigo, com medo, eu continuo, da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Se eu perguntasse para você, o que significa coragem? O que é a coragem? Eu já fiz essa pergunta antes e algumas pessoas me responderam: coragem é a ausência do medo. Na verdade, não é isso. Coragem é você fazer o que precisa ser feito, mesmo que exista o sentimento de medo. Mesmo que você esteja com receios, mesmo que você esteja inseguro, mesmo que você esteja com medo, vá e faça o que precisa ser feito. Enfrente os problemas, enfrente os adversários, enfrente os inimigos, só faça o que precisa ser feito. Porque quando o medo é maior do que a nossa fé, automaticamente nós não vemos, nós não conseguimos assistir a glória de Deus em nossas vidas. Por isso, se você está com medo, vai com medo mesmo. Faça o que precisa ser feito. Porque o Senhor não pode operar onde existe covardia, inseguranças, ou onde você fica travado no mesmo lugar. De verdade, sentir medo é comum, normal. Ser dominado por ele é uma escolha. E qual que é a escolha que você decide, que você faz nessa tarde? Ser dominado ou enfrentar? Porque quem enfrenta, conquista. Quem passa por cima, avança. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Toda essa idolatria, esses postes, a imagem, essa adoração de Baal, tudo isso pertencia ao próprio pai de Gideão. Mas olha como uma atitude de fé influencia todos que estão ao seu redor. O pai de Gideão era um idólatra, mas por intermédio da atitude de Gideão, ele influenciou para a mudança do seu pai. Ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Só que dependendo do seu posicionamento, da sua atitude, ou é a derrota, ou é a vitória que virá como consequência. Nisso, quando o Senhor pediu para que Gideão se posicionasse com seus homens para a batalha, isso já em Juízes 7, o Senhor disse para ele: você tem homens demais. Gideão saiu com 32 mil homens. E o Senhor disse para ele: pergunte a todos, aqueles que estiverem morrendo de medo, aqueles que forem covardes, esses deverão dar meia volta e voltar para casa. Dos 32 mil, 22 mil foram embora. E por que esses 22 mil foram embora? Porque existem lugares que a covardia nos impede de chegar. E para o lugar que o Senhor queria colocar Gideão e aqueles homens, aquele lugar de vitória, de honra, isso é somente para as pessoas ousadas e corajosas.
E o Senhor disse: ainda tem pessoas demais. Tinha ainda 10.000. E o Senhor pediu para que fosse mandado embora mais um tanto. Sobraram quantos? 300. Deixa eu te perguntar. Em algum momento vocês viram eu ler que o Senhor queria que ele fosse com 300 homens? Vai tirando homens até ficar 300? Não. Então o sentir medo foi uma escolha daqueles outros homens. Poderia ter sido com 400, com 500, com 800, com 1.000. Mas por que 300? Porque eles decidiram que o medo iria dominar sobre eles. E quando o medo te domina, você não domina nada. Quando o medo te controla, você não tem controle sobre a sua vida. Você não tem controle sobre o seu financeiro e todas as áreas. Porém, o Senhor está falando mais uma vez: eu estou com vocês. Eu não te abandonei. Eu não te deixei. A missão pode ser difícil. A missão pode ser complicada, mas porque sou eu que estou te enviando, você vai vencer essa batalha. Porque sou eu que estou pedindo, porque sou eu que estou mandando. Então, a partir do momento que você se posicionar, você vai vencer todas as suas lutas. Muitos acabam sendo dominados pelo medo, porque já passaram por experiências terríveis. Porque lá atrás, algumas coisas não deram certo. Porque lá atrás foram afrontados, envergonhados, humilhados. E isso fez com que muitos ficassem receosos. Não fiquem mais. A própria palavra do Senhor diz: esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. O Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Então não tenha medo de dar os passos de fé. Não tenha medo de enfrentar os problemas. Eu não conheço a vida particular de vocês. Mas vocês sabem onde o calo aperta. Vocês sabem o que provoca desgastes, confusão. Vocês sabem o que rouba a paz. Cada um com a sua particularidade. Só que aqui fica muito claro que não importa qual é o tamanho do exército, não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do problema, quando uma pessoa se levanta, o problema cai por terra. E você é o Gideão da sua família. Você é o Gideão do seu casamento. Você é o Gideão da sua saúde, da sua empresa. Você é o Gideão na sua vida. Você é o libertador que o Senhor está separando para grandes feitos. E sabe os midianitas? Aquele problema que por muito tempo te causou dores, que te fez chorar, que te fez desanimar. Repita comigo: nunca mais. E com 300 homens, eles venceram uma batalha contra um exército que era infinitamente maior do que o deles. Sabe por quê? O tamanho do problema ou a quantidade de problemas não define o resultado final, mas sim o tamanho da fé, o tamanho do poder. Que problema é maior do que Deus? Que sofrimento é maior do que o Senhor? Que inimigo que você está enfrentando é maior do que o Deus que está te enviando? E quando esses homens chegaram com seus 300, quem se recorda qual que foi a conclusão da luta? Eles não tiveram nem sequer que lutar, porque na hora que chegou do enfrentamento, eles foram divididos em 3 destacamentos, 100, 100 e 100 lá do outro lado. Eles só precisaram tocar as trombetas, porque no fundo, a luta é sempre de Deus. A batalha é sempre dele. Sabe quais são as coisas que ele pede? Coragem e obediência. Só isso. Quando você obedece e se coloca no campo de batalha, é o próprio Deus que te concede vitórias. E depois que eles soaram as trombetas, sabe aqueles problemas que eram inúmeros, inúmeros? Lembra quando o Senhor disse que destruiria eles como se fosse um único problema? Os problemas começaram a se destruir. Um soldado começou a tirar a vida do outro. Os inimigos estavam se matando. Eles não precisaram levantar a palma da mão, a espada,
absolutamente nada. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Não importa o que tem te acompanhado até o dia de hoje, só vai te acompanhar se você permitir. Porque se você não permitir, se você não tolerar, o Senhor vai te conceder vitórias. O Senhor, nessa ocasião, deu a vitória com 300 homens. Só que nem com 300 homens ele precisava. Porque se nós pegarmos a história de Davi, um único homem definiu toda a guerra. Se nós pegarmos a história de Sansão, Sansão com uma queixada de jumento, matou 1000 inimigos, 1000 soldados. Então você é mais do que o suficiente para mudar o seu destino, a sua história. Você é mais do que o suficiente para viver uma nova história. Mas você é o mais do que o suficiente. Você é tudo que o Senhor precisa para mudar o seu destino por completo. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração e dissesse exatamente isso. Meu Deus, eu não vou mais repetir os mesmos erros. Essa nação, esse povo, só teve que enfrentar esses problemas, porque eles de novo, eles repetiam as mesmas atitudes. Então diga isso: meu Deus, eu não vou repetir mais, eu não vou cair mais nas mesmas ciladas, eu não vou agir mais do mesmo jeito, eu não vou falar da mesma forma, eu não vou cair mais nas mesmas tentações, eu não vou, meu Deus, me posicionar mais da mesma forma, porque eu não aceito mais viver esses resultados. Diga isso: eu não aceito mais viver esses problemas, esse problema não vai me acompanhar mais, essas más notícias não vão me acompanhar mais, esses imprevistos nunca mais eles terão poder sobre a minha vida. Diga isso: por muito tempo eu chorei, por muito tempo eu sofri, por muito tempo as minhas plantações foram destruídas, o meu trabalho foi arruinado, a minha vida foi arruinada, mas eu tenho total consciência, meu Deus, que foi por conta das minhas escolhas, mas hoje eu decido fazer diferente. Hoje eu vou mudar todas as minhas escolhas, eu vou mudar o meu padrão de comportamento. A partir de hoje, diga isso: eu não serei mais a mesma pessoa, eu não serei mais o mesmo homem, eu não serei mais a mesma mulher, eu não serei mais o mesmo tipo de profissional, eu não serei mais o mesmo pai de família, a mesma mãe de família, eu não serei mais o mesmo filho, eu não serei mais a mesma filha, eu não serei mais o mesmo marido, eu não serei mais a mesma esposa, eu não serei mais a mesma pessoa, porque eu vou viver uma vida diferente, porque eu não aceito. Por muito tempo eu sofri, durante 7 anos, muitos até mais, 10 anos, 15 anos, estão escravos da mesma situação, mas diga isso: eu não sou mais escravo dessa situação, esse problema não vai me acompanhar mais, esse problema não vai mais me torturar, esse problema não vai me envergonhar mais, esse problema não vai me fazer sofrer. Por muito tempo, meu Deus, eu cheguei até desanimar da vida, eu até perdi a motivação, mas hoje eu não perco, porque eu sei que o Senhor está me levantando. Então diga: eu vou com a força que eu tenho, eu vou com aquilo que eu tenho, porque é mais do que o suficiente para eu viver a glória do Senhor, é mais do que o suficiente para que o Senhor possa materializar, meu Deus, a sua glória na sua vida, é mais do que o suficiente, meu Deus, para que eu possa viver uma mudança completa na minha vida, e cada um desses problemas vão cair por terra. Apresente os seus problemas pessoais ao Senhor, apresente a Deus cada uma das situações que tem te acompanhado, e diga: esse problema vai cair por terra, o outro problema vai cair por terra, essas circunstâncias vão cair por terra, esses inimigos que têm me acompanhado, eles não vão me acompanhar mais. Por muito tempo eles estabeleceram morada na minha vida, eles estão acampados na minha vida, provocando a minha dor, provocando a divisão, tentando me enfraquecer, mas a partir de hoje eu estou mandando eles embora, porque na minha vida eles não têm poder sobre a minha vida, eles não têm autoridade na minha vida, eles não têm influência. Nunca mais esses problemas vão influenciar a minha vida sentimental, não vão mais ter influência sobre a minha saúde, não vão influenciar na minha vida conjugal. Por muito tempo eles tiveram acesso ao meu financeiro, ao meu profissional, a minha vida nunca caminhou, mas a partir de hoje vai caminhar, porque eles não têm mais influência, eles não têm mais o controle sobre a minha vida emocional. Por muito tempo eu fui dominado por emoções, por muito tempo eu fui uma pessoa precipitada, porque quando o sentimento chegava eu não tinha controle sobre eles, mas hoje eu tenho controle
sobre absolutamente tudo, eu tenho controle sobre todas as áreas da minha vida, e hoje as mudanças vão acontecer. Diga isso: eu sou um poderoso guerreiro, então eu vou vencer cada uma das minhas batalhas. Se o Senhor está me enviando, diga isso: não há quem possa ser contra mim. Se o Senhor está me enviando, não há quem possa impedir a minha vitória. Se o Senhor está me enviando, não há quem possa impedir que eu vença essas batalhas. Meu Deus, muito pelo contrário, eu estou me levantando. Essas batalhas vão cair por terra de uma vez por todas. Esses problemas que têm me acompanhado não vão acompanhar mais. Diga isso: meu Deus, os problemas velhos nunca mais. Eu sei que eu terei novos, mas os velhos nunca mais. Por muitos anos essa situação me manteve nessa posição de vergonha, de humilhação, de grande tristeza. Mas a partir de hoje sou eu que estou assumindo o controle. Sou eu, porque eu tenho autoridade. Então diga: a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. Diga: meu Deus, eu não estou reclamando, eu não estou murmurando, eu estou simplesmente reconhecendo meus erros e provocando a mudança da minha vida. Meu Deus, porque eu sei que a oração de um justo tem muito poder, ela tem muito poder, e a partir de hoje esse poder vai se materializar na minha vida, e eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova história. Meu Deus, chega de viver essas mesmas situações. Por muito tempo os midianitas roubaram aquela nação, por muito tempo aqueles midianitas destruíam tudo, mas eles não vão destruir mais. Diga: eu não serei mais destruído, eu não serei mais envergonhado, nunca mais a minha paz será roubada, nunca mais a minha alegria será roubada de mim, nunca mais, porque aquilo que é meu eu não abro mão. Diga isso: aquilo que é meu eu não abro mão. E o que é seu? Sua felicidade, crescimento, avanço, união, realizações grandiosas. Então diga: eu não abro mão, eu estou reivindicando a minha vida por direito. Por muito tempo eu perdi o controle, mas hoje eu estou restabelecendo esse controle, porque eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida por completo. Eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida por completo. Meu Deus, quando aquela nação, quando aquele povo clamou, o Senhor providenciou a saída. Então diga: meu Deus, providencia a saída para mim também. Levante, meu Deus, as estruturas para que eu possa viver uma nova glória, num novo tempo, uma nova realidade. Meu Deus, toda vez que o seu povo clama, o Senhor responde, porque o Senhor nunca deixou o justo desamparado. Então diga: não é agora que vai começar, eu não vou ficar desamparado, eu não vou ficar desamparada, eu não vou continuar nessa mesma situação, não vai me acompanhar mais. Se dirija, estenda suas mãos para o lugar onde você precisa de vitória. Dirija para esse lugar. Então diga o nome da rua, o número da casa. Se é uma empresa, diga o nome da sua empresa. Se é no fórum, diga o nome do fórum a qual você precisa de resposta. Se é em algum quarto de hospital, dirija sua oração para lá. Então diga: meu Deus, envie seus anjos neste lugar, envie seus anjos neste lugar, envie seus anjos neste lugar. Meu Deus, e defina essa situação em meu favor, defina a minha vitória. Meu Deus, entregue esses inimigos, que eles possam cair por terra, e que neste lugar onde eu chorei, eu vou sorrir. Por muito tempo eu fui infeliz, mas hoje eu encontro a felicidade. Neste lugar vai haver uma diferença, e a diferença será notória, essa diferença será grandiosa, porque a partir de hoje, meu Deus, é o Senhor que está agindo, é o Senhor que está agindo em meu favor, e essa batalha não é minha. Declare isso: essa batalha não é minha, e todos esses problemas serão destruídos como se fossem um só problema. Todos esses problemas vão cair por terra como se fossem um único problema. Eles não vão me acompanhar jamais. Com seus olhos fechados, sua mão no coração. Gideão fez aquilo que ele queria. Ele ofereceu a oferta que ele queria. Ele apresentou o sacrifício que ele queria. Ele construiu o altar do jeito dele. E o Senhor aceitou. Muitos até o dia de hoje têm feito aquilo que quer, entregado aquilo que tem vontade, têm construído altares do seu jeito, da sua maneira. E Ele foi o suficiente para te trazer ao lugar onde você está hoje. Se você quer mais,
entenda que você precisa fazer do jeito de Deus. Porque a vitória só veio, não depois da primeira oferta, do sacrifício, mas sim depois do segundo sacrifício que Gideão fez, mas segundo a vontade do Senhor. Quando você faz a vontade de Deus, Ele faz a sua. O que aquele povo mais queria, era a libertação, que aqueles problemas caíssem por terra. E o que você mais quer? Pense aí no seu lugar. Traga à sua memória, qual que é o seu maior desejo hoje? Qual que é a sua maior ambição? Mesmo que você tenha muitas coisas, foque naquilo que você não tem, que você tem buscado sem parar, que você tem desejado sem parar, e tome a decisão de fazer totalmente diferente. Isso não é um achismo, isso não é uma opinião pessoal, isso é algo certo, que nós vemos todos os dias. Quando você faz do jeito do Senhor, é impossível que a sua vida fique do mesmo jeito, é impossível que você não receba aquilo que você quer, até porque para o homem, todas as coisas, ou muitas coisas são impossíveis, mas para Deus, tudo é possível. Entenda que a vida, você pode viver construindo, ou reconstruindo. Você não precisa reconstruir mais nada. A partir do momento que você assumir o padrão, o papel, aquilo que precisa ser feito, você só vai construir, ou seja, cada vez mais alto, cada vez mais alto. Só precisa reconstruir aquela obra que não deu certo, e a sua vida vai dar certo. Deus é com você, não tenha medo. Com Deus você é a maioria. Não é a quantidade de problemas ou o tamanho do problema que vai definir o seu resultado, mas sim a sua fé. Levante as mãos, por favor. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu quero determinar, meu Deus, que a partir dessa tarde, que cada um desses problemas venham cair por terra. Tudo isso que arruinou e envergonhou o seu povo, tudo aquilo que acompanhou cada uma das pessoas que aqui estão e as pessoas que estão na transmissão, que tudo isso venha cair por terra de uma vez por todas. Eu abençoo a sua vida. Eu quero determinar um mês extraordinário, um ano poderoso, que um dia venha ser melhor do que o outro melhor do que o outro, para que vocês possam chegar no dia 31 de dezembro e dizer: esse ano foi disparado o melhor ano da minha história. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro que deste ano não passa, a sua vida será mudada por completo, que tudo aquilo que você não viveu até agora, que você possa viver, tudo aquilo que você não conquistou até agora, que você possa conquistar, tudo aquilo que você ainda não desfrutou, tudo aquilo que você não conheceu, que você possa desfrutar e conhecer. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com as suas vitórias, eu concordo com as suas conquistas, eu determino que esse ano será incomparável na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.